O ano é 1880. A cidade de Manchester, no coração industrial da Inglaterra, vive dias intensos. As fábricas não param, as chaminés lançam fumaça sobre os bairros operários, e os trabalhadores, exaustos após longas jornadas, buscam uma válvula de escape. E é nesse cenário, em meio à pobreza e à desigualdade social, que nasce uma semente do que viria a ser um dos maiores clubes do futebol mundial. Tudo começou com a St. Mark's Church, localizada no distrito de West Gorton, em Manchester. Preocupada com o aumento da violência entre os jovens da região, a igreja anglicana decidiu fundar um time de futebol para afastá-los das ruas e promover valores como união, disciplina e fraternidade. O nome do time era simples, em St. Mark's, a West Gorton. Era um grupo modesto, formado por operários, estudantes e paroquianos. Os jogos eram disputados em campos improvisados, com bolas gastas e camisas costuradas à mão. Mas a paixão estava ali, fervendo no peito de cada jogador. A iniciativa da igreja não era apenas esportiva. Era social. Era comunitária. Era revolucionária. E ninguém imaginava que aquele pequeno clube de bairro daria origem, décadas depois, ao poderoso Manchester City Football Club. Assim, em 1880, entre fábricas, fé e futebol, começava a história de um clube que um dia conquistaria o mundo, com humildes raízes e ambições que já transbordavam os limites de West Gorton. Em 1881, o pequeno time ligado à igreja St. Mark's de West Gorton dá seu primeiro passo rumo à formalização. É nesse ano que o clube passa a adotar oficialmente o nome de Gorton Association Football Club. Esse novo nome representa mais do que uma mudança estética, é o reflexo de um grupo que começa a se organizar de forma mais séria, buscando disputar partidas com clubes vizinhos e, aos poucos, firmar sua identidade no cenário local do futebol amador de Manchester. A estrutura ainda é simples. O time joga em campos abertos e regulares, como o Bellevue, emprestado quando possível. O uniforme não é padronizado, e muitas vezes cada jogador usa o que tem. Ainda assim, o espírito coletivo é forte, quase religioso. A bola corre com paixão, e a comunidade começa a se envolver. Os jogadores? Operários, artesãos, jovens da paróquia. Todos amadores. Alguns treinam à noite, à luz de lampiões, após turnos exaustivos nas fábricas têxteis. Mas para eles, o futebol já representa algo mais profundo, um orgulho, união, pertencimento. Ainda não há taças, nem multidões. Mas ao nascimento de um sentimento. E naquele 1881, sob o nome Gorton AFC, o clube começava a deixar de ser apenas um projeto social para se tornar, aos poucos, um verdadeiro time de futebol. O Manchester City ainda não existe, mas a alma do clube, forjada na humildade e no esforço, já pulsa firme no coração de Gorton. O ano de 1882 marca mais um passo na lenta, porém firme, caminhada do clube de Gorton rumo ao futuro. Ainda sem saber que um dia daria origem ao Manchester City, o Gorton Association Football Club continua a se estruturar, dentro e fora de campo. Nesse período, o time começa a disputar partidas com regularidade contra outras equipes da região, como o Newton Heath LYR, aquele que mais tarde se tornaria o arquirrival Manchester United. Eram duelos amadores, mas intensos, disputados com força e honra. Os jogos serviam não só para divertir, mas também para afirmar o nome de Gorton no cenário local. Ainda não existia um estádio fixo. O time seguia utilizando campos cedidos ou alugados temporariamente, e o transporte dos jogadores e da bola era feito a pé, de bonde ou até de bicicleta. O futebol ainda era um esforço comunitário, sustentado por contribuições voluntárias e, às vezes, pela própria igreja de St. Mark's. Mas, naquele ano, algo mais começava a mudar. A cidade de Manchester crescia rapidamente, e com ela, o interesse pelo futebol. Os jogos amadores passaram a atrair pequenos públicos. Rapazes da vizinhança, crianças curiosas e até senhores que, ao fim do expediente, paravam para ver os meninos de Gorton jogar. Em 1882, o Gorton AFC ainda era pequeno, quase invisível. Mas seu nome começava a ecoar pelos campos acidentados de Manchester, como um sopro que, em breve, se tornaria furacão. 1883, o Gorton Association Football Club segue crescendo, passo a passo, com esforço e esperança. Ainda sem recursos, ainda sem prestígio, mas agora com algo novo em respeito local. Com 3 anos de existência, o clube já é conhecido nos arredores de Manchester como uma equipe determinada, organizada e difícil de enfrentar. Os jogadores, quase todos operários, começam a treinar com mais regularidade. Alguns até improvisam campos com marcações feitas à mão, usando o cal para traçar as linhas e redes costuradas em casa.
Mais do que um simples time, o Gorton AFC começa a se tornar um símbolo da comunidade. Jovens se aproximam do clube, pedindo para jogar, carregar materiais, participar de alguma forma. Famílias assistem aos jogos. A igreja de St. Mark's ainda exerce certa influência, mas o time começa a andar com suas próprias pernas. O futebol na Inglaterra vive uma transformação, clubes surgem em várias cidades, e a ideia de uma estrutura competitiva começa a tomar forma. O Gorton percebe isso. A necessidade de se organizar melhor, com comitês, calendários e contribuições financeiras, torna-se evidente. E nesse ano, começam a surgir as primeiras discussões sobre mudar o nome do clube. A ideia é representar melhor a identidade da equipe, já que ela não se limita mais ao bairro de Gorton. Um novo capítulo está prestes a ser escrito. Em 1883, o Gorton AFC ainda era apenas uma faísca. Mas no olhar de seus jogadores, já brilhava a chama de algo muito maior, um clube que, em breve, deixaria de ser apenas um time de operários, para se tornar um gigante. Chegamos a 1884. O futebol está mudando na Inglaterra, e o Gorton Association Football Club sente isso. O amadorismo romântico dos primeiros anos começa a dar lugar à organização, aos estatutos e à ideia de que o futebol pode ser mais do que passatempo, pode ser um projeto de vida, um símbolo de identidade. É nesse ano que o clube dá um passo decisivo e muda de nome para Gorton Athletic Football Club. A nova denominação vem com o desejo de consolidar o time como uma entidade mais ampla, mais ambiciosa, capaz de atrair novos jogadores, dirigentes e simpatizantes de outras áreas de Manchester. Com o novo nome, vem também a tentativa de montar um time mais competitivo. O clube começa a recrutar talentos de outras comunidades e enfrenta adversários cada vez mais fortes. Os jogos se tornam mais físicos, mais táticos. E a torcida, pequena, mas fiel, começa a acompanhar o time com entusiasmo, seja em campos de terra, seja em gramados improvisados. O Gorton Athletic ainda não participa de uma liga formal. Mas há conversas, contatos, olheiros amadores. A Manchester End District Challenge Cup, criada recentemente, começa a atrair os olhares de clubes como Gorton, sedentos por reconhecimento. Em 1884, o clube já não era mais apenas um braço da igreja. Era uma instituição em formação. E no coração dos seus fundadores, crescia o sonho de um dia representar Manchester muito além de Gorton. O ano de 1885 chega com uma notícia que abala os alicerces do futebol na Inglaterra e a legalização do profissionalismo. Pela primeira vez, a Federação Inglesa autoriza clubes a pagarem seus jogadores, algo até então proibido. Para clubes pequenos como o Gorton Athletic Football Club, isso representa uma revolução e também um desafio. Até ali, todos os jogadores eram amadores, operários, artesãos, estudantes. Jogavam por amor, por orgulho local, e com frequência precisavam faltar aos treinos por causa do trabalho. Agora, clubes maiores começam a oferecer salários e atrair os melhores talentos. O Gorton, limitado financeiramente, ainda não consegue competir nesse nível. Mas seus dirigentes, muitos deles voluntários da comunidade, sabem que, se quiserem sobreviver, precisarão se adaptar. É nesse momento que surgem discussões internas, como levantar fundos, como atrair novos torcedores, como manter os talentos locais longe dos rivais que já oferecem pagamento. Ainda sem liga oficial para disputar, o Gorton Athletic começa a intensificar seus amistosos regionais, enfrentando clubes que também tentam se estabelecer no novo cenário. Cada jogo vira uma oportunidade de mostrar valor, não só esportivo, mas social. Em 1885, o Gorton Athletic não virou profissional, mas decidiu lutar. Em um mundo novo, onde o dinheiro começava a influenciar o jogo, o clube manteve viva sua essência em trabalho duro, comunidade e paixão pela bola. A estrutura ainda era frágil, mas o espírito, inquebrável. 1886, a vida em Manchester segue dura, com jornadas longas nas fábricas e uma cidade tomada pelo ritmo da Revolução Industrial. Mas nos bairros populares, como West Gorton, há um refúgio, um campo de terra batida, onde jovens homens vestem camisas simples e chutam uma bola de couro pesado. É ali que o Gorton Athletic Football Club mantém vivo seu sonho. Neste ano, o clube dá um passo importante para fortalecer sua identidade, começa a buscar um campo fixo para mandar seus jogos. Até então, o time atuava em terrenos emprestados ou alugados temporariamente, o que dificultava treinamentos e afastava torcedores. As discussões sobre a necessidade de uma base, um lar, ganham força entre os dirigentes e apoiadores. Ter um campo próprio significaria mais do que praticidade, e seria o primeiro passo rumo à estabilidade, à profissionalização futura.
o Gorton Athletic também passa a intensificar suas relações com outros clubes da região, disputando amistosos contra times organizados como Newton Health, Ardwick e Bolton Wanderers. Cada partida é uma vitrine. Cada vitória, uma afirmação. Em 1886, o Gorton Athletic ainda era pequeno. Mas começou a entender que, para crescer, precisava mais do que talento, precisava de estrutura, de base sólida, de raízes. E foi plantando essas raízes que o clube começou a sonhar, com algo maior do que jamais ousara imaginar. 1887, o Gorton Athletic Futebol Clube está prestes a deixar para trás sua antiga pele. Com o crescimento da cidade de Manchester e a pressão do novo futebol profissional, o clube percebe que precisa evoluir, ou será esquecido. Neste ano, o time passa a se aproximar de um novo bairro, em Ardwick, uma zona industrial vizinha, com maior acesso ferroviário, população operária crescente, acima de tudo, espaço. O clube começa a atuar mais frequentemente nessa região e, em conversas entre dirigentes e apoiadores, nasce uma ideia em mudar a sede e recomeçar com um novo nome, mais representativo do seu futuro. É um momento delicado. Gorton foi o berço do clube, seu ponto de partida. Mas Ardwick oferecia novas possibilidades, inclusive a chance de se fixar no Hyde Road Ground, um campo com potencial para ser o primeiro estádio próprio. Embora a mudança oficial ainda não tenha acontecido em 1887, este ano marca o início da transição identitária. Jogadores, torcedores e voluntários do clube começam a se referir à equipe informalmente como o time de Ardwick. Era um novo espírito que surgia, mais urbano, mais moderno, mais ambicioso. Em 1887, o Gorton Athletic começou a deixar de ser um clube de bairro, para se tornar algo maior. Ardwick era o futuro, e, mesmo sem saber, o Manchester City já começava a bater a porta da história. O ano de 1888 marca um divisor de águas no futebol inglês e é criada a The Football League, a primeira liga oficial da história do esporte. 12 clubes fundadores, entre eles Everton, Aston Villa e Preston North End, dão início a uma nova era, a era do futebol organizado, competitivo e nacionalmente reconhecido. Mas o clube que nasceria como Manchester City ainda não faz parte desse círculo. Na época, ele ainda é conhecido como Gorton Athletic, embora cada vez mais identificado como time de Ardwick. Observando de fora, o clube entende que o futebol está mudando depressa, e que para sobreviver, não basta mais apenas jogar bem, e é preciso ter estrutura, nome, apoio popular e recursos financeiros. Neste ano, a movimentação nos bastidores do clube se intensifica. Os dirigentes passam a estudar modelos de gestão, observando como os clubes da Football League se organizam. As conversas sobre a mudança oficial para Ardwick ganham força, e a busca por um campo definitivo, o futuro Hyde Road, vira a prioridade. Enquanto isso, o time segue disputando amistosos e competições locais, enfrentando adversários cada vez mais estruturados. Cada partida é uma batalha não apenas no gramado, mas também nos bastidores, uma luta para manter o clube relevante e vivo num cenário que se profissionaliza rapidamente. Em 1888, o clube ainda não fazia parte da elite, nem estampava manchetes. Mas aprendeu uma lição fundamental: o futuro do futebol não era mais amador, era organizado, competitivo, e exigia coragem para mudar. E o Ardwick já se preparava para dar esse salto. Em 1889, o clube dá finalmente um passo decisivo em sua jornada e adota oficialmente o nome de Ardwick Association Football Club. A mudança marca o fim da era Gorton e o início de uma nova identidade, mais conectada à realidade urbana e industrial do bairro de Ardwick. Esse rebatismo não é apenas simbólico, ele representa um avanço real na estrutura, nas ambições e no posicionamento do clube no cenário do futebol em Manchester. Com um novo nome, vem também um novo lar. O clube se estabelece no Hyde Road Ground, um campo mais estruturado, com arquibancadas simples e espaço para receber torcedores regularmente. Pela primeira vez, o time tem um estádio fixo para chamar de seu. Enquanto a elite do futebol inglês disputa a recém-criada Football League, o Ardwick AFC atua nos bastidores, disputando torneios locais e amistosos de prestígio, preparando-se para um dia dar o salto à esfera nacional. Os dirigentes trabalham incansavelmente para angariar fundos, atrair mais público e criar um ambiente mais profissional dentro e fora de campo. Em 1889, nasce oficialmente o Ardwick Association Football Club. Ainda pequeno diante dos gigantes da época, mas agora com nome, campo e propósito. O embrião do Manchester City começava, enfim, a bater com mais força, como um coração que, aos poucos, aprendia a correr com os grandes.